Se a gente pedir, né, para um gestor ele listar as prioridades estratégicas da empresa, né, normalmente aparecem 10, 15, às vezes até 20, e quase sempre vem a frase: "Tudo isso é prioridade". Só que aqui existe uma contradição lógica. Se tudo é prioridade, nada orienta realmente a decisão. E quando nada orienta a decisão, o sistema ele entra em modo reativo. Muito esforço, muito trabalho e pouco avanço real. Existe, né, uma crença muito comum nas organizações, a de que mais iniciativas significam mais ambição. Mas na prática acontece o contrário. Quanto mais coisas entram ao mesmo tempo, mais disputa por recursos, mais mudanças de foco, mais reuniões de alinhamento, mais retrabalho invisível, né. Lembram que no vídeo um eu comentei que as organizações, né, possuem limites, capacidade, pessoas, atenção, capital. O time ele pode parecer ocupado, mas o fluxo ele na realidade desacelera. Então a estratégia ela começa a falhar, não por falta de boas ideias ou por uma má definição, mas por falta de foco. Para vocês entenderem isso melhor, né, vale a pena trazer a lógica da teoria das restrições, né, desenvolvida por Elia Goldratt. E é importante separar 2 conceitos. Muita gente usa como sinônimos, mas que, assim, no fundo não são a mesma coisa. Bottleneck ou gargalo é um problema pontual. Geralmente, né, o gargalo é quando a capacidade de um processo produtivo, ou de um serviço, ou de uma etapa de um sistema, está abaixo da demanda. Já a constraint, né, em inglês, a restrição, é algo mais profundo. Ela é o limite estrutural do sistema. Ela é um obstáculo que dificulta, né, a organização atingir a sua grande meta. Em outras palavras, né, a restrição ela está ligada à performance global da organização. E aqui vem um ponto que é chave, né, para entender isso. Uma restrição ela pode ser um gargalo, mas nem todo gargalo é de fato a restrição do sistema. Se você trata, né, apenas gargalos locais, né, mas ignora a verdadeira restrição, o desempenho global não melhora. Em gestão de projetos, isso aparece quando você tenta acelerar um projeto localmente, mas ele continua atrasando, porque a restrição está em outra área, ou em outra decisão, ou até inclusive no excesso de projetos concorrendo, né, pelo tempo do mesmo recurso, né? Seja esse recurso uma pessoa, uma máquina ou qualquer outra coisa. Goldratt explica a teoria das restrições de forma brilhante no livro The Goal, ou em português, A Meta. Inclusive existe, né, até um filme inspirado no livro, um filme curto, que ajuda muito bem quem quer entender essa lógica de forma mais visual e prática. A teoria das restrições, ela parte de uma pergunta que é muito simples, né? Qual é o fator que mais limita o desempenho do sistema como um todo? E para isso, né, Goldratt propõe 3 medidas básicas de performance, né, que é a ideia de output, inventory ou inventário, e operating expenses, que é, ou seja, o custo da operação. Agora vamos conectar isso com estratégia, né. Toda empresa, né, define uma estratégia para ser rentável, né, o foco é a rentabilidade. E no fim das contas, né, rentabilidade é simples de entender, é venda menos custos. O output ele está relacionado a vendas. Inventory e operating expenses, ou seja, inventário e o custo, né, da operação está relacionado, como a própria palavra diz, custo. Sendo assim, né, quando a organização ela coloca energia em iniciativas que não aumentam o output ou que elevam o custo desnecessariamente, ela está, na realidade, enfraquecendo a estratégia. Goldratt também propõe, né, 5 passos muito simples e poderosos, assim, de raciocínio, né. Eu vou passar por eles rapidamente, só para dar um contexto, mas eu recomendo que depois vocês estudem mais ao detalhe. Primeiro é identificar a restrição do sistema, lembrando que restrição é o que afeta a organização de atingir sua meta. Ela está relacionada à performance global. Não olhem só para um ponto. Tem que olhar o todo. A visão tem que ser holística. Passo 2, né, seria explorar essa restrição
ao máximo. Passo 3 seria, né, subordinar o restante do sistema à restrição. Passo 4 seria elevar a restrição, né, ou seja, deixar de ser restrição, o que geralmente demanda investimento. E se a restrição mudar, né, que seria o passo 5, voltar para o passo 1 e entender qual é a nova restrição do sistema. O ponto, né, não é decorar os passos, tá? A ideia é de melhoria contínua. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo link de conteúdos mais teóricos sobre a teoria das restrições para quem quiser se aprofundar. Meu objetivo aqui, ele é outro, é mostrar, né, para vocês como essa lógica ajuda a enxergar o limite real do sistema e a partir disso definir prioridades. E como tudo isso influencia na estratégia da organização. E aí vem o grande ponto, né? Quando a estratégia ela ignora a restrição, ela tenta empurrar tudo ao mesmo tempo. É aí que tudo vira prioridade, tudo vira urgente e nada avança de verdade. A teoria das restrições ela ajuda justamente nesse ponto. Entender onde está o limite, o que merece o foco e o que precisa esperar no momento. Seu papel, né, como líder de projetos não é fazer caber tudo, é ser o termômetro que avisa. Quando o sistema está prestes a fechar, né, um curto-circuito por excesso de carga. A estratégia, né, ela não serve para fazer caber mais coisas, ela serve para proteger o foco do sistema e sustentar a rentabilidade do negócio no curto, médio e longo prazo. Ainda assim, né, definir a estratégia e a prioridade não resolve tudo ainda. Ainda falta uma pergunta que é essencial para a gente completar esse bloco, né? Como transformar, né, a estratégia em objetivos atingíveis. E é isso que a gente vai discutir, né, no próximo vídeo. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal e acompanhe, né, os próximos episódios dessa série. Aqui o foco é gestão com clareza, não modismo. Os links com materiais adicionais estão na descrição do vídeo.